Temas atuais, convidados especiais, suas dúvidas sanadas. Debates sob a luz da palavra de Deus. Tudo isso e muito mais. Soltando o Verbo. Boa tarde, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus. Está no ar mais uma edição do programa Soltando o Verbo e nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Na técnica do programa, sempre aqui o Edi trabalhando com a gente aqui. E na programação aqui, né, na toda a produção da rádio, está aqui o Rafael, o Matheus, e eu estou aqui apresentando o programa. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, no @Rede Gospel FM, e participar com a gente também ao vivo desse programa. Afinal, durante o período que Jesus esteve na sepultura, ele pregou a espíritos em prisão? Tem essa ideia na Bíblia? Isso é uma doutrina posterior? Jesus pregou aos espíritos em prisão ou não? Bom, vou pedir o Edi, diminui só um pouquinho o fundo musical. Eu não sei se é isso. Ótimo, beleza. Estou recebendo hoje aqui o reverendo Samuel Ribeiro, já é praticamente sócio aqui dos nossos debates. Bem-vindo, reverendo, muito bom te receber. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui. Prazer estar com o Paulo aqui novamente também. Ele também é de casa, a gente está quase uma mesa redonda aqui. Já. Exatamente. Pastor Paulo Henrique, bem-vindo também mais uma vez aqui no programa Soltando o Verbo. Pastor César, reverendo Samuel, todos vocês que nos acompanham, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez. Nós dois, a dupla perfeita, pastor. Vamos lançar quantos livros esse ano? História, hein? Você vai defender que Jesus pregou os espíritos de prisão? Eu vou defender que Jesus foi uma região e anunciou sua vitória, não exatamente pregar, no sentido que haja uma segunda oportunidade para quem passou dessa durante a sepultura. Durante os 3 dias. Tá bom. Reverendo, o senhor vai defender que Jesus fez isso durante esse período? Não, que ele não pregou. Ele está aí na posição diplomática, né? Ele pegou aí 2, 3 posições, juntou em uma só. Acho que ele vai... Mas o senhor vai defender o quê? Eu vou defender que ele não pregou aos mortos, né? Tá os bom. Espíritos em prisão. Então tá bom. Segundo o nosso sorteio, que nunca acontece, então eu vou começar aqui com o reverendo. Eu comecei com ele, então vamos lá. Reverendo, qual a sua opinião? Mas antes, deixa eu só pedir a você que está acompanhando a gente para deixar o seu like aqui no nosso canal e também para se inscrever, para quem está acompanhando pelo YouTube. Para quem está acompanhando pela rádio, seria legal a gente ter uma lista das rádios, né, das cidades e tudo mais e tal. Se der para me entregar aqui, eu consigo falar aqui para vocês, para dar um alô maroto aí, mais pessoal para todo mundo em cada praça. E também, para quem está no YouTube, se inscreva aí no nosso canal e manda seu áudio para cá. Qual a tua opinião sobre isso? É um tema teológico, né? Jesus desceu as partes baixas. O que é isso? O que não é? Como é que funciona? No credo, lá aparece, né? Desceu as partes baixas, mas isso é depois. Desceu a mansão dos mortos, né? Dependendo da versão do credo. Enfim. E você pode mandar o seu áudio para cá, contribuindo nesse tema teológico. Professor, nunca parei para pensar nisso. Significa que você vai crescer muito ouvindo esse programa nos próximos minutos. Teu áudio para cá é no 3208-1866, 011, aqui em São Paulo, 3208-1866. Vamos lá, começo aqui com o reverendo Samuel. Reverendo. Então, para definir, o texto básico que o pessoal vai usar é de Pedro, né? Fala de que ele pregou aos espíritos em prisão. E aí a minha intenção hoje é explicar o que de fato simboliza aquilo, para onde aponta e qual é o perigo de olhar de forma literal para esse texto, né? Você vai ter pelo menos aí 4 vertentes tratando sobre isso. Claro, eu entendo que aponta para o ministério de Cristo aquilo que Noé, por exemplo, faz nos seus dias. Então a minha intenção hoje é caminhar justamente nesse sentido e também tratar do credo, que na verdade a mudança do credo foi um acréscimo que foi feito por um presbítero e virou moda e acabou se perpetuando na história. Então explicar a origem por que essa expressão ela foi incluída. A maioria dos credos que você pegar nas Bíblias não vai ter a expressão desceu ao Hades ou a mansão dos mortos, que é a versão
mais próxima da católica. Então foi um acréscimo, tanto é que normalmente vai estar entre colchetes. Então a minha intenção hoje à tarde é caminhar nesse sentido. Olhar também para Apocalipse, olhar para o texto de Efésios, que são os 3 textos que juntos dão a entender que talvez ele tenha ido... Pedro, sobretudo, né? É Pedro primeiro que eu citei, mas também Apocalipse, que fala das chaves da morte e do inferno, o texto de Efésios, que fala aquele que subiu, aquele que desceu às regiões inferiores é o que também subiu. Não, Efésios subiu 4, que também desceu. Perdão, isso. Então todos eles juntos acabaram criando essa perspectiva que, mal defendida, pode até dar margem aí para purgatório e outras coisas. Então, é explicar por que é que nós não cremos assim. Ok. Vamos lá. Pastor Paulo, sua opinião inicial sobre o tema, meu irmão. Eu acredito que nós temos que tomar cuidado na questão de falar assim, esse texto aqui é literal, esse texto aqui é figurado, né? Essa pegadinha, essa charada, esse quebra-cabeça, falar assim, esse aqui sim, esse aqui não, ele acaba ficando um pouquinho mais complicado. Eu vou defender que Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra, como diz, isso é teologia paulina, não é só teologia petrina, mas é teologia paulina. Efésios capítulo 4, versículo de número 10, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 16, 17, 18 e 19, vai trabalhar essas questões e, claro, não vamos exultar em adentrar ao texto grego e não nos apegarmos apenas à questão do credo atanasiano, que vai defender essa questão. Agora, existe uma... É o credo de Atanásio que defende? Acho que é o credo... No 4º, 5º século, o credo de Atanásio, né, que vai falar. Acho que era o credo apostólico, né? É o credo apostólico. O credo de Atanásio, ele vai tratar da natureza de Cristo, né? Principalmente de Cristo. Pois bem. Então, o que acontece? Acontece que tem uma vertente dentro do cristianismo que vai defender que essa ideia de Jesus pregar, então, o fato de Jesus ter descido e pregado, ele pregou o quê? Qual era o motivo que Jesus deveria descer às partes mais baixas da terra e pregar? A primeira questão é, se ele pregou, o que ele pregou? Qual foi a sua mensagem, né? Quem são esses espíritos em prisões que estavam aguardando ou esperando que Noé apregou o pregoeiro da justiça, né? Desde o Primeiro Testamento. Que tipo de mensagem Jesus foi pregar lá? Será que esse pessoal que estava preso, essa prisão é o quê? O inferno? Aí onde a gente vai entrar. Inferno, Hades, Tártaro, Geena, Sheol, submundo, escuridão. Que região era essa? De fato que 2 escritores do Novo Testamento, um que andou bem próximo de Jesus, um que acompanhou um pouco de longe, se converteu, conheceu alguma coisa dos apóstolos e recebeu as revelações do Espírito Santo, escreveram que de fato Jesus desceu às profundezas da terra. E aí quando a gente analisar o grego vai ver que profundeza da terra não é o mundo que a gente vive aqui. Então é isso que eu vou defender. A gente vai começar a entrar nos textos. O que significa então, reverendo, essa ideia de profundeza da terra? Seria só a sepultura mesmo? Seria a experiência do corpo físico de Jesus na sepultura? Então, porque Paulo e Pedro, eles conversam em alguns momentos. O João também conversa, por exemplo, Paulo chama aqueles que andam no pecado, ainda à margem do evangelho, de filhos da desobediência, por exemplo. João, Pedro, já dá o nome filho da obediência. Então eles conversam entre eles, até porque foram inspirados pelo mesmo Deus. Mas nesse texto eles não dialogam. Paulo, por exemplo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra? Aqui ele está se referindo à encarnação e à ressurreição de Cristo. Ele desceu à terra, ele se encarnou, ele se fez homem. Então a explicação, normalmente histórica, que vai se dar é essa para as regiões inferiores. Ali Pedro está discutindo aquele que ele pregou aos espíritos em prisão. E para nós, os espíritos em prisão são aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados e necessitam do evangelho. Tanto que Pedro ele não fala só desse assunto na primeira carta. Na segunda carta ele retorna ao assunto e ele dá uma explicação muito mais aprofundada, comparando ainda mais com os dias de Noé. Então, Pedro ele conversa consigo mesmo nesse tema e ele mesmo explica, se você pegar a primeira carta, né, o 3, 18 e 19, depois você pegar a segunda carta 2, 5, se eu não estou enganado, ele vai justamente dialogar sobre o que é esse pregar os espíritos em prisão. A grande dificuldade que nós temos, antes de falar até mesmo do credo, são as consequências que pode trazer esse tipo de defesa. Eu ainda quero ouvir o que é que o Paulo vai defender especificamente, mas a partir do que ele defender, há consequências para essa defesa. Uma delas, por exemplo, é você entender que há um grupo que ficou no inferno esperando Jesus encarnar para poder ouvir dele o evangelho. Essa é uma das consequências, dependendo da posição que for defendida.
Então, nós entendemos que esses textos eles tratam o de Efésios da encarnação e da ressurreição de Cristo, que inclusive um detalhe importante, né? Jesus é quem distribui os dons à igreja, como cabeça da igreja, como Senhor da igreja, e Pedro está falando sobre a necessidade da pregação do evangelho para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. E aí eu vou aprofundar mais essa questão de Pedro quando da carruagem. Eu quero ver mais ou menos o que o Paulo vai defender, para eu poder entender em que linha ele vai e para poder conversar mais sobre isso. Ok, bom, você que está ouvindo a gente pode mandar o seu áudio para cá. E aí, você acredita que Jesus pregou os espíritos em prisão, desceu às partes baixas, né, ou ao inferno e pregou os espíritos em prisão? O que é isso? O WhatsApp é 3208-1866, 011, e aí sim 3208-1866. Volto aqui com o pastor Paulo. Então, reverendo, vamos lá. Bom, texto grego diz assim: Tu de anevti estin en mi roti kai katev, es te catuteira, é aqui que a gente vai se deter. Catuteira, meritisgis. Essa expressão, que é um adjetivo, esse adjetivo, acusativo neutro no plural, ele vai trabalhar justamente essa ideia, as partes mais baixas da terra. Quando você fala, por exemplo, uma coisa que em grego, coração em grego é cardia, fala assim, vai fazer um exame do coração, né? Ou você está com problema de ataque cardíaco, essa expressão cardíaca, que é coração, é algo que fica guardada. Se o senhor analisar o texto grego, o senhor pode, isso aqui talvez seja até não é uma ajuda, mas é algo de alguém que lida com texto de origem, como alguns gostam de chamar texto original, de forma honesta. O senhor que conhece o texto grego sabe que essa expressão, esse adjetivo, ele é um rapax legômeno. Então, é bem provável que Paulo vai usar essa expressão que não era muito comum do Novo Testamento, e aí se precisar também entrar na ideia da crítica textual, a gente pode fazer a questão, mas isso já era utilizado dentro da filosofia grega lá atrás, por Homero, quando vai se falar das partes inferiores, das partes mais baixas. Então o senhor disse na inicial que ele desceu às partes mais baixas significa que ele veio até essa terra e que os espíritos que estavam em prisão são as pessoas que sofriam aqui, que não tinham aceitado o evangelho, e que por conta da pregação do evangelho, o Senhor Jesus veio pregar aqui a essas pessoas. Tem condições de o senhor me mostrar, só tem essa palavra, uma expressão semelhante de partes mais baixas da terra se referir a essa esfera que nós vivemos aqui? Ele está dizendo que é a encarnação, né? A encarnação de Jesus aqui na terra. Isso, exatamente. Que seja aqui, como ele andou aqui, não se referindo à sua morte e à sua ressurreição a um submundo, por exemplo. Então, é porque você está pegando dois textos que não estão conversando e está tentando fazê-los conversar. Deixa eu só falar uma coisa. Ele está trabalhando só Efésios 4:9. Eu não peguei dois textos, eu só falei desse texto aqui. Por enquanto, eu só li esse texto e só falei esse. Mas é quando você colocou que desceu às regiões inferiores, você atrelou a pregar os espíritos. É porque eu só tinha falado na inicial mas que... eu deixei bem claro que os dois textos não conversam, que na verdade um outro texto de Pedro conversa com a primeira carta. Quando você vai olhar, por exemplo, Efésios 4, ele fala sobre a unidade da fé, um só espírito, um só batismo, e aí ele fala que foram dados dons para garantir essa unidade. Se você olhar o capítulo 4, verso 8 em diante, 7 em diante, ele vai falar sobre os dons de ensino. É a única lista de dons que Paulo trata sobre o ensino específico da igreja. E que esses dons, eles têm como propósito, a partir do verso 11, ele vai dizer quais são os dons. Ele vai dizer que o propósito é manter a unidade da igreja por meio do serviço aperfeiçoado, nos parecendo cada vez mais com Cristo, que é a nossa referência de igreja, e depois dizendo que nós devemos estar prontos para resistir a todo vento de doutrina, que ela nos fortalece. Então, o intuito do capítulo 4 é tratar sobre os dons que foram dados. E ele fala que esses dons foram dados no momento que Jesus foi assunto aos céus. E ao ser assunto aos céus, quer dizer que ele desceu, é lógico o raciocínio aqui. O raciocínio é o seguinte: como é que ele subiu? Ele subiu porque ele desceu. Então, a defesa de Paulo aqui é dizer o seguinte: ele encarnou, ele esteve no nosso meio, depois ele foi levado de volta para junto do Pai, e nesse momento ele distribui dons para a igreja. Esses dons são dons de ensino. É até uma discussão interessante, quem pode ensinar a igreja. Mas os dons aqui de Efésios, nem todos são de ensino, né? Não, todos tem são. A profecia, não, o capítulo 11. De profeta, por então, exemplo. Aí vai entrar na questão cessacionista ou continuista. Não. Não, mas Paulo, mesmo sem entrar nessa questão, mas Paulo o profeta nem sempre é um ensinador.
Mas o Paulo, quando ele vai tratar em 1 Coríntios, a gente tem que ver o que é que Paulo pensa sobre profecia. Quando ele vai tratar sobre profecia em 1 Coríntios 14, ele vai dizer que o dom de profecia é admoestar, exortar e consolar. Então ele vai ligar o dom de profecia ao ensino. É que admoestar não é ensinar, entendeu? É aconselhar. É aconselhar, ensino, exatamente. Mas é ensino. Não é um ensino. Bom, tudo bem, mas vamos lá. Tá. Vamos em frente. Então, assim, o capítulo 4 trata disso. O capítulo de Pedro, ele é um capítulo mais profundo nessa discussão, que eu entendo que a segunda carta já responde à questão. A segunda carta, quando Pedro ele volta ao tema e ele aprofunda lá o discurso dos falsos mestres, porque esse é o pano de fundo lá de Pedro, ele vai explicar o que é essa pregação dos dias de Noé, qual foi a eficácia dela. E é o que eu pretendo aprofundar hoje, é dizer que Jesus ele aponta para o ministério de Noé, porque Noé também pregou o evangelho àqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Ok, pastor Paulo. O senhor sabe que só tenho um amigo, né, e um admirador. Mas uma coisa que às vezes me deixa um pouquinho intrigado é que quando a gente vai dialogar acerca, eu queria muito que o senhor entrasse nas questões linguísticas. Por exemplo, uma coisa que não pode ser ignorada, de novo, quando eu falo a ideia da expressão catoteira, que é a junção de duas expressões. Primeiro eu tenho a junção de cato, que em grego significa inferior, e é justamente um adjetivo. E depois eu tenho a expressão totera, né? Que significa justamente embaixo ou baixo, que é um advérbio. Essa expressão, eu falei do apatis legômeno, mas essa expressão, por exemplo, que é, cato, que significa embaixo, e é justamente esse advérbio, ele vai aparecer 10 vezes no Novo Testamento, e aí eu tenho uma expressão que é um pouquinho complicado no texto de... deixa eu ver aqui o texto, ele aparece 10 vezes, por exemplo... Mateus capítulo 27, versículo 51, vai falar assim, de cima para baixo e a terra de cima para baixo. Então ele vai mostrar que essa expressão baixo é justamente uma linha inferior. No meu entendimento, quando ele fala que ele subiu e desceu às partes mais baixas da terra, não haveria necessidade de dar ênfase, talvez usar até um superlativo aqui, quando ele fala subiu e desceu, ponto, estava tudo tranquilo, se referia desceu à terra, né? Isso, exatamente, porque ele vai falar assim, deu dons aos homens, como o senhor fala ali, Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, ali tudo bem, está relacionado com a igreja, e vai falar dos profetas também, dos apóstolos, top. Só que nem toda a perícope, nem todo o contexto está relacionado só a falar de questões de dons. Por quê? Porque Paulo vai enaltecer o ministério de Cristo. E o ministério de Cristo também surte efeito às partes mais baixas da terra. Até porque, reverendo Samuel, quem morreu antes de Jesus descer e ressuscitar também esperava a sua morte e a ressurreição, porque se Jesus não morre e não ressuscita, o pessoal ia continuar naquilo que o judaísmo vai chamar de Vale de Guerrinom, ou Vale de Rinom, né, que os corpos eram jogados, e aí você tem as outras partes. Então, para mim, aqui está a implicação, que o texto fica claro que essa região mais baixa da Terra, para mim, no meu entendimento linguístico e gramatical, não se refere a essa esfera que a gente vive hoje, por exemplo. Então, mas o termo no grego é embaixo de. Você pegar o verso 7, está muito claro. Qual termo? O termo que você citou no grego, ele fala embaixo de. A ideia original dele é isso, abaixo de alguma coisa. Aí você pega o verso 7 e diz assim, ó, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, ele atrela, ele está tratando de dons aqui. O verso 7 amarra o texto. Mas o senhor falou assim, abaixo 11. De, abaixo do quê? Não pode ser abaixo do céu, porque o texto não fala que é embaixo do céu. Quando ele subiu abaixo da terra. Quando ele subiu, é o que o texto fala. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele está tratando de dons, mais uma vez. Não, tudo bem. Calma. Ora, o que quer dizer subiu? Subiu aonde? Às alturas. Que os mais altos céus. Está discutindo, ok, beleza. Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Regiões inferiores da terra, o entendimento de muitos pais da igreja era esse. Mas qual pais? Não, todos eles. A discussão, eu volto a dizer, a discussão sobre desceu ao Hades, ela só surge porque Rufinos, até o século IV não tinha essa discussão. Aí Rufinos, que era um presbítero da igreja, ele resolveu acrescentar essa expressão, aliás, ele nem resolveu acrescentar, ele resolveu enfatizar, por exemplo, quando ele vai falar que alguém morreu, a gente usa algumas ênfases. Alguém morreu, passou dessa para melhor. Alguém morreu, bateu as botas.
tem várias expressões. A canela. Tem várias expressões. Rufinos, ele queria enfatizar que Jesus de fato morreu. E isso era importantíssimo, principalmente na era gnóstica ou pós-gnóstica. Por quê? Porque no entendimento deles era inimaginável o Deus Filho encarnar. Essa é a primeira questão. Tanto é que o gnóstico, o docetista, ele era uma alma que caminhou no meio da gente. E aí João vai dizer o quê? Tinha boca, ele comeu, ele bebeu, enfim, ele era de fato carne. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí depois, a outra discussão docetista é pior do que alguém entrar voluntariamente no cárcere da alma, que é o corpo é o cárcere da alma, é alguém ressuscitar. Por isso a ênfase, primeiro, de que ele nasceu da Virgem Maria, ou seja, ele de fato encarnou, ele se fez carne. E segundo, ele foi crucificado, ele foi morto e sepultado. É uma ênfase ao que? A sua morte. E antes que se tivesse alguma dúvida, ele fala, ele de fato morreu, ele desceu à mansão dos mortos ou desceu ao Hades. Então, o que é que acontece? No século VI, se eu não estou enganado, acham bonito esse acréscimo e alguns incluem, principalmente a Igreja Católica. Mas se você pegar os credos nas Bíblias evangélicas, principalmente aquelas que reproduzem o credo, essa expressão não está, ou ela está entre colchete e lá embaixo tem uma observação que é um acréscimo. Eu só queria destacar o seguinte, em momento nenhum usei a expressão Hades ou inferno, esse é um ponto que precisa ser destacado. E ainda na inicial eu disse que nós precisaríamos discutir que regiões mais profundas seriam essas, né? Eu acho que o texto grego não pode ser ignorado. Agora, em língua portuguesa, já que o senhor fez a menção da ideia dos céus, eu vou dar a ideia do comparativo no texto em língua portuguesa. Vamos lá, Efésios capítulo 4, o texto de leitura é o texto de número 8, para ficar bem claro. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo e muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Olha, ele vai trabalhar com o significado, senão que também tenha descido às profundezas da terra, sem acréscimo. Sem acréscimo, do jeito que está aqui é o texto que eu li em grego. Não coloquei Hades, não coloquei tártaros, tatarossas, nenhuma outra expressão. Continua na leitura. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Aí aqui, para mim, o senhor fez uma leitura não tão correta. Acima de todos os céus. Da mesma maneira que ele dá o exemplo que o céu tem gradação para cima, né? E aí o senhor pode falar assim, quantos céus existem? E aí, entendeu? Que dá a ideia, né? 3, 12, vai entrar na ideia do judaísmo, não tem problema nenhum. Paulo vai falar que conheceu o homem, será que era ele? Será que era Cristo? Enfim, é uma outra... Eu entendo que é ele. E o terceiro céu também, se você for olhar o céu de Enoque, há muito claro qual é o terceiro céu, né? Legal. Então tem essa ideia da discussão, não é isso, mas que está clara a ideia da quantatividade de céus, né? Ou seja, 1, 2, 3, enfim, ele fala no plural, a fim de encher todas as coisas. Então que ele rasga toda essa estrutura e sobe aos mais altos céus, acima de todos os céus, o texto deixa claro. E aí agora vem a ideia da leitura que é rejeitada, né? Ele vai falar o seguinte, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus e encheu todas as coisas. Que desceu para onde? Para as partes mais baixas da terra, sem um acréscimo. Então como que eu entendo que os céus para cima são vários e para baixo é essa região que a gente vive aqui? Não, são dois extremos, seria, né? Exatamente. Foi extremo lá. É extremo para o céu e aqui é um extremo só. Se você pegar a maioria dos comentários, até mas versões texto, bíblicas. Pastor, você está pegando uma das versões bíblicas. Mas vamos trabalhar no grego, eu já fiz a questão disso para a gente eliminar as traduções. Eu estou aberto com ela aqui no grego, a ideia que a gente tem é justamente mais baixo. Eu já faço isso para evitar. Mais baixo que a ideia é exatamente essa. Por quê? Porque alguém que está na sua glória, e a ideia que Paulo já trabalha em Filipenses 2, de 5 em diante. Não, o que ele tinha apresentado, reverendo, aqui, essa palavra trata-se de um caso de rapax legômeno. Aí o debate vai ficar muito técnico, mas, por exemplo, para quem está ouvindo a gente aqui e não tem familiaridade com esse assunto técnico, um rapax legômeno, dentro do texto bíblico, é uma palavra que na língua original só aparece uma única vez. Ou seja, essa palavra que aparece aqui no capítulo 4, versículo... É o 8 que vocês estão discutindo? É o 8 ou o 9? É o 8, né? Peraí... Não, é o 9. Ora, o que quer dizer o que quer dizer subir, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra. E o esquema, o debate, o assunto é essa parte inferiores. E essa palavra inferiores trata-se de um caso de rapax legômeno, ou seja,
essa palavra só aparece aqui na Bíblia. Ela não aparece em nenhum outro texto bíblico. Quer dizer, geralmente quando aparece em mais de um lugar, então você pega essa palavra em outro evento, em outra, outra aplicação, e você vê o sentido dela ali mais fácil, e a própria Bíblia se explica. A partir do contexto, você vai do fácil para o difícil, não do difícil para o fácil, a regra elementar de exegese bíblica. Agora, e eu estou traduzindo esse teologuês aqui para o pessoal que não conhece, o que ele tinha dito é o seguinte: trata-se de um caso de rapax legom, de rapax. Vamos falar aqui uma coisa mais simples. Trata-se de um caso de rapax. A pergunta que eu entendi que ele fez é o seguinte: já que é um caso de rapax legom, de rapax aqui, por que ele não usaria uma palavra que ele mesmo, o autor Paulo, já usou em outros momentos, mas ele trata um caso para falar regiões inferiores como sendo um superlativo, como sendo uma profundidade maior ou coisa que o valha, sendo que não era isso que ele queria expressar. É porque Paulo está citando os Salmos, né? Só para lembrar isso. O Salmo ele está citando o Salmo 68, verso 18, falando do ministério de Cristo. Então, no Salmo 68, verso 18, ele vai dizer: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Veja, até o Salmo que ele cita trata de dons. Ele não está discutindo a questão propriamente do descer às profundezas. O propósito dele é dizer que aconteceu um evento histórico e esse evento fez com que Cristo concedesse dons. E aí, qual é o evento histórico que, pelo menos a posição reformada, e pais da igreja também caminham nesse sentido, é que o desceu refere-se à sua humilhação e o subiu refere-se à sua exaltação. Então ele está tratando dos dois momentos do ministério de Cristo, que por causa da sua humilhação e exaltação, e aí ele conversa com o texto de Filipenses, porque Filipenses fala que ele se esvaziou, aquela questão da kenosis. Então quando ele põe os textos para conversar, o que ele está dizendo é o seguinte: o enfoque dele é os dons que foram dados à igreja conforme o próprio Salmo enfatiza, e que esses dons só foram possíveis porque ele foi humilhado, desceu às regiões inferiores, e ele foi exaltado, ele subiu, assim como acontece lá em Atos 1:8, Atos 1:8 é a promessa das testemunhas. Aquele que subiu também vai descer depois, né, para buscar a sua igreja. Então você tem essa ideia muito bem concatenada, muito coesa, de que a ideia não é discutir questão geográfica, entre aspas, mas tratar sobre o ministério de Cristo, a humilhação e a exaltação de Cristo. Tá, pastor Paulo, só para fechar o bloco, eu vou fechar contigo, porque eu comecei com o reverendo Samuel. Então, se ele está citando o Salmo, vai ficar melhor ainda para compreensão, porque Salmo 139, versículo de número 8... Não, 68. Assim, tá, tem outro Salmo também, que vai falar da ideia de cima e embaixo, que é o mesmo contexto. Vai dizer o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. E se eu fizer minha cama na sepultura, ou nas partes mais baixas da terra, lá também. O sentido é totalmente outro, Paulo. Qual é o sentido? Está falando de geografia. Ele está falando que Deus ele é onipresente. Ele tá enfatizando os atributos de Deus: onipotência, onipresença e onisciência. Deus não tem nenhum lugar, nenhuma circunstância estando a pessoa viva, claro que Deus não esteja lá com ela, sabendo onde ela está. Claro que Deus sabe onde é que está todo mundo, até aqueles que morrem. Mas o sentido do Salmo 139 é esse. Ele está falando da soberania de Deus. Não tem como fugir da presença do Senhor. Mas para Deus ser onipresente, ele precisa estar fisicamente no mesmo lugar? Não, ou é só a onisciência que faz ele onipresente? Não, ele tem na verdade, a gente popularmente chama onipresença, onisciência e onipotência, mas nós sabemos que os atributos incomunicáveis de Deus, ele se refere a outras palavras, né? Ele é ilimitado, ele é espiritual. E aí acaba, como ele é limitado no seu poder, ele é limitado na sua geografia, ele é limitado no seu conhecimento. Mas isso não significa de impedir que Deus esteja no lugar que ele está falando fisicamente. Não, o Senhor do inferno é Deus. Não, é Deus quem vai punir eternamente aqueles rebeldes. Mas esse texto impede de Deus estar fisicamente em algum lugar que ele queira estar? Não impede. Não, tudo bem. Então a questão que eu queria trabalhar assim, quanto tempo, senhor? Eu já tenho que fazer a virada então aqui. Tá, então vamos lá. Na sua opinião, Jesus pregou aos espíritos em prisão ou não? Manda teu áudio para cá. O WhatsApp é 011 3208 1866. 011 3208 1866. Vira aí, a gente volta já. Vai. Você está ouvindo Soltando o Verbo. Agora, o trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM.
De volta com informações do trânsito, Salim segue complicada na direção da marginal do Rio Tietê. Muita gente circulando e a partir da Abel Ferreira até a Celso Garcia, tanto pela pista central quanto pela pista lateral, tem um trânsito ruim neste momento, não vale a pena. Quem vem em sentido oposto, direção Vila Prudente, o cenário muda, caminho e trânsito carregado, mas sem grandes pontos de congestionamento. Região da Moca, Avenida Paz de Barros servindo como alternativa, com melhores condições para você seguir na tarde de hoje. Na graduação presencial da UNG, o sucesso é dito e feito. Descontos de até 70% nas mensalidades. Acesse ung.br e inscreva-se. UNG, tradição que lidera o futuro. O trânsito, direto da nossa central de informações, Gospel FM. 2024, ano apostólico de Mordecai. Agora, ore com o servo de Deus, apóstolo Estevão Hernandes, e profetize que Deus vai transformar o Purim Purim, ano em que você viverá os maiores livramentos e a prosperidade em sua vida. Neste ano apostólico de Mordecai, eu declaro debaixo do poder da palavra profética que viverei junto com a minha família um ano poderoso de grandes e surpreendentes milagres no mundo espiritual. Verei sonhos e projetos sendo realizados independentemente de qualquer situação adversa. Deus irá me justificar, e os meus memoriais me levarão a viver uma honra jamais esperada. Toda sentença e toda forca preparadas para mim, Deus está transformando em grandes livramentos. Pelo meu posicionamento espiritual, eu e a minha família viveremos um grande Purim em todas as áreas das nossas vidas. Descansaremos de todas as guerras e assolações, e teremos um tempo de paz, alegria e felicidade. Deus irá me colocar em lugares jamais sonhados, e terei uma prosperidade tão grande que toda a minha família será beneficiada, e eu serei reconhecido como aquele a quem Deus quer honrar. Ano de Mordecai, ano que Deus fará justiça em minha vida, ano de livramentos, ano do Purim, ano de cura em todas as áreas da minha vida, ano de Deus tirar o inimigo dos meus caminhos, ano de ser próspero e honrado. Declaro que viverei nesse ano de Mordecai muito além do que eu pedi ou imaginei. Eu e a minha família teremos a proteção, a graça e toda sorte de bênçãos espirituais. Ano de Mordecai, ano de livramentos, ano de salvação, ano de paz, ano de prosperidade, ano da dupla honra. Eu declaro, eu e a minha família viveremos um ano jamais sonhado, em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira. A primeira rádio gospel do Brasil. 90.1 MHz. CYM 702. Gospel FM. O primeiro café da manhã Pro Marcha para Jesus já tem data marcada. É dia 7 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, na Igreja Bíblica da Paz.
Preparamos prêmios impressionantes para esse café que marca o lançamento da Marcha para Jesus 2024. Quem se inscrever no site marchaparajesus.com.br ou apontar a câmera para o QR Code que aparece na tela, vai concorrer a um ingresso VIP para o trio elétrico e frente do palco. A Hebron Turismo vai sortear uma viagem para a Turquia e Grécia, os caminhos de Paulo. E não para por aí. Você que se cadastrar, além do cupom de sorteio que será retirado no café, ainda tem direito a um cupom a mais se levar um acompanhante. Então corre, se cadastra. Líderes, pastores, bispos e apóstolos. É dia 7 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, na Igreja Bíblica da Paz, com o apóstolo Estevão Hernandes, presidente internacional da Marcha para Jesus. Pastor Edson Rebustini, presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Primeiro Café Pro Marcha para Jesus 2024. Todo o corpo de Cristo em comunhão para a maior marcha para Jesus de todos os tempos. 90.1. A Marcha para Jesus é dia 30 de maio e já temos centenas de caravanas inscritas. Entre elas, Casa de Oração Jesus é o Caminho de Jumirim, Igreja Apostólica da Família de Deus em Osasco, Tabernáculo Brasil para Cristo da União da Vila, Igreja Batista Betel de Tabatinga, Igreja Batista Água Viva de Mauá, Igreja Pentecostal Rompendo em Fé de Guarulhos. Faça como elas. Acesse marchaparajesus.com.br ou ligue 3500-1280 e cadastre a sua para concorrer ao Power Trio, sonorização, viagem para Israel e painel de LED. São igrejas do Brasil todo marcando presença na 32ª edição do maior evento cristão do planeta. Gospel FM. Voltamos a apresentar Soltando o Verbo. Estamos de volta com o programa Soltando o Verbo. Agora quem está pilotando toda a nossa nave aqui é o Gerson, Deus abençoe. E agora chegou aqui nas nossas... É isso aí, não, é isso aí. Agora chegou aqui nas nossas mãos toda a região aqui, coberta pela Gospel FM em Bauru, Belo Horizonte, Brotas, Campinas, Cataguases, Goiânia, Guriantã, Itapetininga, Leopoldina, Poços de Caldas, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto e São Paulo e Grande São Paulo através da 90.1, as demais praças, cada um no seu quadrado, cada um no seu dial e assim vai. Essa é uma explicação de como esse programa está crescendo assustadoramente aqui dentro da Gospel FM, mas é graças à própria Gospel FM, né? Essa distribuição gigantesca aí. Então, voltamos aqui. Jesus pregou os espíritos em prisão, ou não, e tem áudios. Chegou áudio, chegou. Já está no ponto aí pra soltar? Dá pra soltar? Então solta o primeiro áudio aí, bora lá. Vai. Soltando o Verbo. Soltando o Verbo. Olá, paz do Senhor, eu sou Daniel de Campos do Jordão. Minha pergunta vai para o pastor Paulo. Pastor, o espírito em prisão não se trata de uma expressão idiomática, já que nós temos outros textos que traz a palavra espírito, se tratando do espírito humano. E como fica então o texto de Lucas capítulo 13, verso 16, que Jesus ele disse que precisava soltar aquela filha de Abraão da prisão? Um abraço. Olá, eu sou o pastor Danilo Fernando, aqui de Pinheiro, Maranhão. A minha opinião sobre o tema é o seguinte: Jesus Cristo desceu ao mundo dos mortos com a lógica de anunciar o evangelho para aqueles que morreram antes da sua manifestação, antes da manifestação dele, de Cristo, do Messias. Então ele teve essa necessidade de descer ao mundo dos mortos e anunciar
que ele é o Messias e o que ele fez para salvar todos os pecadores. Então essa é a minha opinião, tá bom? E muito obrigado, Deus abençoe a todos. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu acabei de falar aqui o nome das cidades, então manda aí áudio também, você que é de Bauru, Belo Horizonte, Brotas, Campinas, Goiânia, sei lá, Cataguases, Leopoldina, Itapetininga, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto. Manda aí teu áudio pra cá, Poços de Caldas, e fala de onde você é, que pra gente ter uma ideia de aonde tá chegando o sinal da rádio aqui. Bom, eu volto aqui com o reverendo Samuel Ribeiro. Vamos lá, meu irmão. Então, só comentar principalmente a segunda fala, todos estavam mortos, Jesus foi lá, pregou para eles, aqueles da antiga aliança, né? O grande problema disso é que você tem, por exemplo, por mais que se discuta, é uma parábola, né? A parábola ali, o rico e o Lázaro, por exemplo, até no Monte da Transfiguração, você vê aqueles que morreram na antiga aliança já estão com o Senhor. Então você tem textos que mostram que há pessoas que já estão com o Senhor antes de Jesus morrer. Mas isso é uma discussão, a gente pode ter até mais na frente, só para fazer esse comentário. Só corroborando com o que o Paulo colocou, Paulo, só para somar com ele, o credo atanasiano fala sim sobre esse assunto, tá? Você havia citado, ele fala que eu também. Ele fala também. E inclusive, ele não ajuda muito no debate, por causa da questão de expressões em latim, por exemplo. A confusão que se faz é que tem duas expressões em latim muito parecidas. É a descendit ad inferos, que é descer às regiões inferiores, e a descendit ad inferna, que é descer ao inferno ou ao Hades. E aí, daí surge também essa confusão. Alguns entendem que, inclusive, foi daí que começou esse erro, essa discussão, se ele teria descido ao inferno ou não. Mas, volto a dizer, eu entendo que se trata da humilhação e da exaltação de Cristo. Ok, pastor Paulo. Bom, então, na verdade, respondendo à questão do irmão, quando a gente vai falar da ideia de espírito, a palavra espírito é pneuma. Quando você vai falar, precisa entender o contexto para saber que tipo de espírito em cada contexto. O texto que o senhor citou de Lucas capítulo 13, versículo 16, é uma questão, a menina está ali fisicamente, o espírito que habita no corpo dela, não é? Corpo, alma e espírito, soma psiquicon, estava preso. Então o contexto ali é um contexto. O contexto que nós estamos discutindo em 1 Pedro capítulo 13 e Efésios capítulo 4 é outro contexto que fala de céus mais elevados, vários céus, acima de todos os céus. Ele usa as expressões que fica claro de você entender, nítido de entender o contexto. E depois as partes mais baixas da terra. Então Lucas, o espírito ali da menina em vida é uma coisa, e 1 Pedro e Efésios capítulo 4 é uma outra questão. 1 Pedro capítulo de número 13, versículo de número 19, vai dizer o seguinte: En hokaitos en filache, pneumassin poreutis ekerisen. Pelo que foi também anunciou aos espíritos em prisão, ou que estavam em prisão. Aí, uma questão que é defendida primeiro, que é justamente o senhor falou assim, tem que tomar cuidado, porque dependendo do que o Paulo defender, então a gente vai abrir margem pro purgatório, que isso e aquilo. Então uma dica aqui, no meio do debate, hein, Audácia? Então uma dica para você que vai debater ou defender alguma coisa, sempre procure entender as implicações daquilo que você defende, porque se você não estiver pronto, você toma a invertida, a pergunta do outro lado, você vira um sectário, por exemplo, né? A ideia do purgatório e tudo mais. Então Jesus foi pregar no sentido que dá oportunidade para os espíritos que estavam presos se arrependerem. Qual foi a reação desses espíritos que estavam em prisão ao receber essa notícia de Jesus? Primeiro, e o senhor falou uma coisa no início que eu achei legal, eu vou fazer essa distinção, e eu tenho certeza que você tem essa dúvida, vai tirar essa dúvida que você tem aí. Primeiro, quando você fala de evangelion, o que você carrega, é a notícia que você traz. Ekerisen é o ato de anunciar a boa notícia. Então, eu estou pregando, isso é um ato, o conteúdo que eu prego é o evangelho. Então, qual é o evangelion, ou evangeliston, ou evangelion? Qual é a boa notícia que Jesus levou para esses espíritos que estavam em prisão? Desde o período que aguardavam a justiça, desde o período de Noé. Primeiro, Jesus foi anunciar a sua vitória. Por quê? Quando nós vamos analisar, e agora eu faço essa extensão, 1 Pedro capítulo de número 1,
versículo de número 11, é até importante esse texto, e agora eu vou fazer a construção do porquê que eu entendo que essa questão que nós estamos defendendo aqui é importante, e não só porque nós falamos que Jesus desceu, mas tem um propósito. Então, 1 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 11, vai dizer assim, ó, deixa eu ver aqui, beleza. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprio, mas para vocês, quando falam das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam, anelam observar. Alguns especialistas do Novo Testamento, como por exemplo Adam Clarke, eles vão dizer o seguinte, que Jesus sendo eterno e também agindo no Primeiro Testamento de igual modo com o Pai e com o Espírito Santo, nós temos alguns casos e algumas declarações de Jesus no Segundo Testamento ou no Novo Testamento, quando ele fala assim, no caso ali que ele assusta os fariseus, ele fala assim, ó, antes de Abraão eu sou. Tem um texto que fala assim que Isaías se alegrou ou estava ansioso em ver a glória dele. Então nós temos várias referências que mostram a divindade, a eternidade e a sempre existência de Jesus, inclusive no Primeiro Testamento. Adam Clarke, em sua obra, ele vai se referir dizendo o seguinte, que era necessário que Jesus descesse às partes mais baixas da terra, e cita então o escritor do Novo Testamento, Noé, como sendo um tzadik, ou seja, um pregoeiro da justiça, um justo, para que a ordem de Jesus a Noé a construir a arca, e sendo observado por outras pessoas, caçoando da justiça, porque ele obedeceu a palavra de Deus, não fosse em vão. Então eu já discordo de uma linha que defende que esses espíritos que estavam em prisões eram anjos caídos, e digo que são as pessoas rebeldes que não acreditaram na palavra de Deus quando levanta os seus santos profetas, e nesse caso aqui Noé, e aí eu cito esse texto de Pedro, que está dentro do contexto da epístola ou da carta, quando ele vai falar que aqueles, citando os santos profetas que foram levantados por Deus para pregoar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui existe então uma necessidade de Jesus descer e não justificar Noé, mas dizer o que ele apregoou, o que eles apregoaram, era referente à minha pessoa. E encerrando, sei que o senhor precisa falar, a gente tem um reflexo muito bem disso ali em Lucas, quando ele fala assim, ele tem Moisés e os profetas que ouçam. Também faz referência ao anúncio de Jesus. Ok, reverendo. Então, mas você fecha justamente com onde eu pretendo começar. Quando você cita, por exemplo, que o rico ele quer voltar para avisar os amigos, né, do que acontece após a morte, Jesus fala, não, ele já tem pessoas suficientes para anunciar. Você vê, por exemplo, uma pessoa que foi rebelde ao Senhor, logo ele está no inferno, ele não está no seio de Abraão, mas não é dado uma segunda chance para ele. Eu não estou dizendo que é necessariamente que você está defendendo, mas eu posso... Não, nem de perto, só estou dizendo que existe uma parte inferior e esse texto deixa bem claro. Então, mas se eu chegar... E que existe um diálogo lá. E se eu disser que há um grupo rebelde, vai começar algumas questões serem levantadas. Delimitar esse grupo rebelde, de que época ele é? Até que momento ele é? Um grupo rebelde. Não estou falando daqueles que morreram na antiga aliança e já morreram no Senhor. Né? Não estou entrando nem nesse grupo. Esse grupo rebelde, de quando começa e quando termina? Onde é que está esse grupo? Por exemplo... Caim poderia estar dentro desse grupo? Não, mas espera aí, mas o texto fala onde começa e onde termina. Não, eu estou falando que ele fala de um grupo rebelde. Uhum. Se eu tratar que é só o grupo rebelde dos dias de Noé, porque Pedro volta ao assunto de Noé na segunda carta, no capítulo 2, verso 5, quando fala que ele é, e você citou no comentário do Clarke justamente isso, ele é o pregador da justiça, o anunciador da justiça. Eu teria um problema, e por que só esse grupo tem essa condição especial? O grupo mais obstinado, que fez com que Deus trouxesse dilúvio contra a terra, esse grupo específico, eles têm uma segunda chance.
que outros grupos que não foram nem de perto rebeldes não têm. E por que esse grupo lá no dilúvio tem uma segunda chance? Mas é que a segunda chance está sendo por sua parte, né? Ele não defendeu que lá teve arrependimento. Não, mas ele fala que eu já quis justamente eliminar essa possibilidade. O meu discurso foi para eliminar. Mas ainda assim, se eu pego um grupo que é rebelde, ele está obstinado, por que anunciar o evangelho para aqueles que já estão condenados? Mas não é o que vocês calvinistas fazem? Não, o tempo todo? Em vida sim, em morte não. Então, mas isso não importa. Anunciar para quem já está condenado. Não, é que para você ele já está morto, inclusive, nos delitos e pecados. Mas ainda está vivo, né? Pessoalmente. Ele não então não adianta nada. Não, mas não é a mesma porque coisa. Como você é supralapsariano, não adianta nada. Porque ele não adianta, eu não sei quem são os eleitos, eu tenho que anunciar o evangelho para todo mundo. Não, o fato do senhor não saber não impede a realidade que existem não eleitos. E esses não eleitos, na sua teologia, não ascendem. Eles não mudam de posição. Então eles estão mortos e vão ficar mortos do mesmo jeito. Eu tenho uma pessoa viva diante de mim. Eu não tenho certeza se ela é eleita ou não. Logo eu vou anunciar o evangelho para todo mundo. Mas o fato do senhor ter certeza muda? Eu já tenho uma pessoa que está morta. Então, mas o fato do senhor ter certeza muda? Não é nem essa a questão. A questão é que são dois grupos distintos. Não tem como comparar quem ainda está vivo com aqueles que desceram a região do silêncio, por exemplo. Então, para o calvinismo, tem. Porque é a mesma coisa. Por exemplo, então uma pessoa que está morta e não é eleito. Vamos partir do pressuposto que tem aqui uma pessoa que não é eleita. Vamos dizer que a gente soubesse. Essa pessoa é não eleita. Essa pessoa tem condição de ascender e se tornar eleita em algum momento? Não tem. Então, pode pregar para ela o tempo todo. Ela está morta, vai continuar morta e é a mesma coisa. São dois grupos distintos que o Salmo 115 diferencia os dois. Daqueles que estão mortos espiritualmente para aqueles que estão mortos fisicamente. Ele faz essa distinção no final lá, no verso 16, 17 e 18, no final ele fala exatamente isso, que aqueles que morreram espiritualmente e aqueles que desceram a região do silêncio, ambos não podem adorar a Deus. Certo. Então há dois grupos distintos, mas não é nem essa questão maior, é só falar assim que é problemática essa questão do grupo. Para mim é mais fácil que sejam anjos que rebelaram-se contra o Senhor em algum momento e vão ouvir o evangelho. Ou até mesmo da antiga aliança. Apesar que eu tenho minha posição que não é exatamente isso. É que lá nem a palavra evangelho, né? Que aparece. Mas assim, a grande questão que eu entendo do texto é simples. Jesus, aliás, a gente sempre faz o exercício contrário, né? Moisés tem um ministério semelhante ao de Jesus, que é anunciar a palavra, o arrependimento, em dias que antecede a morte, por exemplo, em dias que antecede a condenação. Então Pedro, quando ele recorre a Moisés 2 vezes, ele está voltando novamente ao tema para dizer exatamente isso, esse ministério de Jesus para pregar os cativos, e aí eu concordo que há um diálogo entre Paulo e Pedro, os cativos, aqueles que são espíritos em prisão, são os que estão cativos no pecado. E para aqueles que estão cativos no pecado, o evangelho de Cristo pode libertá-los ou não, dependendo da vontade do Senhor, mas tem poder para libertá-los. Okay. Eu acho que a discussão de Pedro é essa. Ok, pastor Paulo. Então, para mim o texto ficou claro aqui, citando inclusive alguns especialistas, muitos pais da igreja também vão defender que isso se trata da ida, o texto faz referência à ida de Jesus às partes mais baixas da terra, alguns vão chamar de inferno, outros de Hades, que inclusive existe a doutrina de que quando ele desceu, ele levou cativo e cativeiro, ele pega essa região, que era a parte de descanso de quem morreu na bem-aventurança, ou seja, que dos salvos, e leva esse povo para cima, pegando essa parte que seria então o seio de Abraão e elevando. Alguns especialistas que defendem essa mesma linha, né, eu trabalhei a questão gramatical, Paulo, explorei. Deixa eu só concluir. Deixa eu só fazer uma pergunta para não ficar com essa dúvida. Uhum. A gente está falando em termos do seio de Abraão ou do Hades? Aonde fica o seio de Abraão? Não, tá, deixa eu melhorar. A gente está falando daqueles que morreram em Cristo ou dos que não morreram em Cristo? Ele levou os que morreram nele. Tá, porque para mim isso é até uma possibilidade mais tranquila. Uhum. Eu só estou dando a ideia que existe a doutrina, essa doutrina, olha o que eu falei, que inclusive existe a doutrina que se fala que quando ele desceu, levou, é que o texto diz, levou o cativo e cativeiro. Então ele pega esse pessoal que morreu nele e leva para cima. Existe essa doutrina. Estou dizendo que sou eu que defendo, existe essa doutrina. Então, por exemplo, Albert Barnes vai dizer justamente essa questão. Ele vai defender que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e que essa descida era justamente para pregoar essa justiça desses espíritos que desdenharam, inclusive, dos santos profetas. Só que até é interessante, uma coisa que o senhor falou, periódica, né? Mas tem uma implicação muito grande se esses espíritos estiverem falando dos injustos só no período de Noé.
É que quando... E o senhor é aliancista. Então vai pegar essa ideia da... Período de Noé... Quem foi o primeiro tzadik dentro da cultura judaica ou dentro do judaísmo? Aí, então tem uma discussão. Alguns dizem que vai ser Noé, outros dizem que vão ser Abraão, outros dizem que vão ser Noé. Se pegar que foi Noé, então significa que ele vai carregar até a vinda, até a ideia de Moisés, até toda aquela outra questão de surgir a Torá, ele vai ser o primeiro justo de obedecer e anunciar a boa notícia da vontade de Deus, ou seja, que as pessoas não tinham mais o acesso a Deus, ele recebe aquilo, crendo, tendo fé, e aí vai aparecer nos heróis da fé e vai anunciar essa notícia. Então, por exemplo, Yosef Benson também vai trabalhar essa questão, E.W. Bulling também vai trabalhar justamente essa questão, e cito só mais um teórico, que já foi falado na verdade, né, o Adam Clark. Então, o que acontece, reverendo Samuel? Acontece o seguinte, eu entendo que realmente havia uma necessidade de Jesus descer e anunciar a sua vitória. E aí a gente vai falar o seguinte, onde Jesus esteve os 3 dias e 3 noites depois da sua morte e da ressurreição. Porque o pessoal, quando foi abrir o túmulo, ela falou assim, o túmulo tá vazio, ele não tá mais aqui. Ele desceu, quando fecharam a pedra, quando travaram ali, ele desceu, não ficou lá. Então, ou seja, Jesus não tava, o pessoal podia abrir, tanto é que surgiu a ideia de que roubaram o corpo depois na questão da história, para tentar forjar, para dizer que o evangelho não é o evangelho e tudo mais. Então, nesse período, ele não estava lá dentro. Onde ele esteve? Porque ele ficou vagando, porque ele só vai aparecer depois dos 3 dias e 3 noites, que aí ele começa a aparecer aos discípulos, e aí tem todo aquele contexto, caminho de Emaús e tudo aquilo que a gente já sabe. Como que o senhor vê essa questão da morte e da ressurreição, atrelado ao texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19? O Espírito não está lá, né? Só pra gente... nem o corpo, né? O corpo não estava lá, não tinha mais nada lá. Eles abriram e não acharam mais nada. O corpo só dá pra saber isso depois da ressurreição. Só no domingo que a gente sabe que o corpo não tá lá. Então, mas se eles abrissem antes, o corpo ia estar lá? Ia. Porque eles abriram no 3º dia e o corpo não estava lá. Porque ele ressuscitou. Quando? No 3º dia. Então, e antes disso, onde ele estava? O Espírito estava com o Senhor. Ele entrega o Espírito ao Senhor. Inclusive, ele fala ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele fala ao ladrão da cruz onde é que ele vai estar. E aí é um problema. Que eu sei que não é o que você pensa. Mas se eu começar a colocar vírgula e, por exemplo, o adventista pega esse texto do Lucas 23, 43 e vai dizer que hoje eu te digo. Havia até uns grandes defendendo isso. Hoje eu te digo, grandes adventistas, hoje eu te digo. Vírgula. Aí põe uma vírgula lá. Só que a gente entende que ele já diz onde é que ele vai estar. Ele promete ao ladrão da cruz que ele vai estar com o Senhor. Mas não diz que ele vai ficar lá todo o tempo. Tá, mas ele hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é na sexta. Ele vai diretamente para o Senhor e está lá com o Senhor. Então, mas aí a pergunta aqui, por exemplo, contribuindo nesse ponto, vou fazer um intervalo já, mas 3:18. Também Cristo morreu, falando da morte de Cristo. Quando ele morreu? Na sexta-feira. Morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. A ideia do sacrifício vicário, substitutivo, ok. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, ou seja, no Espírito, também foi e pregou os espíritos em prisão. Parece, reverendo, que a pregação de Jesus aos espíritos em prisão acontece no momento em que ele está morto na carne, mas vivificado em espírito. E esse período, estou dizendo assim, o texto pelo texto, dizendo mesmo, né? Morto na carne, vivificado em espírito, no qual, espírito, através do qual, pregou aos espíritos em prisão. Então, essa pregação parece ter acontecido, sabe, seja lá quem foi o tal dos espíritos em prisão, o que é a tal da prisão, não sei o que lá, mas essa pregação aos espíritos em prisão, esse anúncio aconteceu no período em que Jesus Cristo estava morto na carne, porém vivificado em espírito. E esse período é um período muito curto, que vai de ter sexta-feira, onde ele prometeu inclusive estar com o bandido lá, o ladrão arrependido, e o domingo da ressurreição, que é logo de madrugada. Então, como o senhor responde a essa ideia de que ele pregou estando morto na carne e vivificado em espírito? Não seria essa uma evidência óbvia de que esse período só poderia ter acontecido entre a sexta e o domingo? Eu tenho que fazer um intervalo para a gente entrar no último bloco. O último bloco, infelizmente, é mais curto, quando o assunto está ficando bom.
a gente tem que ir concluindo. Mas vira aí, então, e a gente volta pro último bloco, o Soltando o Verbo ainda não acabou. Vai. Mande sua pergunta para o programa Soltando o Verbo. WhatsApp 11 3208 1866. Você está ouvindo Soltando o Verbo. A primeira rádio gospel do Brasil. Gospel FM. Agora, o trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. Com mais informações do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Olha, evite o entorno do estádio do Palmeiras. Tem interdição já pela rua Padre Antônio Tomás, também pela Palestra Itália e pelas ruas ali da Pompeia, porque hoje tem um show internacional acontecendo por ali e o trânsito está congestionado pela Avenida Pompeia e pela Avenida Francisco Matarazzo nos dois sentidos. Parou também o caminho agora da Avenida Antártica. Quem vem da Avenida Antártica ali na região da Marginal do Rio Tietê, da Marquês de São Vicente, já encontrando o trânsito ruim. O trajeto alternativo, vale a pena você insistir pela própria Marquês, que tem um caminho funcionando um pouco mais tranquilo. Taxista, o Sambódromo não terá estacionamento para carros particulares no Carnaval. Aproveite e faça mais viagens com o SPTax, o aplicativo feito na medida para os taxistas. Lembre-se, SPTax é o seu app. O trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. A primeira. A primeira rádio gospel do Brasil. Chegando a Marcha para Jesus e um grande lançamento da Marcha para Jesus no Café de Pastores, dia 7 de fevereiro, quarta-feira, a partir das 8h30, na Igreja Bíblica da Paz, Rua Dona Santa Veloso, 575, na Vila Guilherme. Teremos a presença de Tom Carfi, Renascer Praise e a palavra do nosso querido pastor Edson Rebustini. Atenção, líderes, você, pastor, apóstolo, bispos, vamos estar juntos nesse dia tão memorável, esse dia de comunhão e o lançamento da Marcha para Jesus 2024, neste grande abençoado café na Igreja Bíblica da Paz. Você é meu convidado, inscreva-se no site marchaprajesus.com.br, venha, porque nós teremos um tempo de comunhão, um tempo de oração, teremos a confraternização e, claro, nos preparando para a maior de todas as marchas de todos os tempos. Poderoso, abençoado Café de Pastores, 7 de fevereiro, a partir das 8h30, na Igreja Bíblica da Paz. Venha, você é meu convidado especial. Gospel FM. Música o tempo todo. No Facebook e Instagram, procure por Fernanda Hernandes Oficial. No YouTube, Bispa Fê Oficial. A melhor notícia do dia, aconselhamento, lives diárias e muito mais. E ainda, você pode acessar as redes sociais da Igreja Renascer em Cristo e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. No Facebook, Renascer Oficial. No Instagram e no YouTube, Igreja Renascer em Cristo. Participe de nossas redes sociais. Gospel FM. A Marcha para Jesus é dia 30 de maio e já temos centenas de caravanas inscritas. Entre elas, Igreja Evangélica Semente da Fé do Rio das Pedras, Juventude Unida de Interlagos, os Escolhidos do Ministério AD Belém, Igreja Batista Filadélfia de Francisco Morato, Igreja Ágape de Santo Amaro, Assembleia de Deus Piraju. Faça como elas. Acesse marchaparajesus.com.br ou ligue 3500-1280 e cadastre a sua para concorrer ao Power Trio, sonorização, viagem para Israel e painel de LED. São igrejas do Brasil todo marcando presença na 32ª edição do maior evento cristão do planeta. Gospel FM. Gospel FM. Voltamos a apresentar Soltando o Verbo.
Estamos de volta com o programa Soltando o Verbo e vem com a gente para a gente continuar nesse bate-papo aqui, nesse debate. Eu fechei o programa com o último bloco com o reverendo Samuel, não foi? Então eu volto aqui com o pastor Paulo. O senhor lançou a pergunta e chamou o bloco. É verdade. Eu lancei a pergunta lá em Pedro 3,19. Ele pregou os espíritos em prisão, estando morto na carne e vivificado em espírito. Não é claro que isso acontece apenas no período ali que ele estava morto na carne, mas vivificado em espírito. Então, a gente até conversou no off aqui rapidinho. Eu entendo que a morte dele, a sua vitória na cruz, é o anúncio desse evangelho. Você vai ter, por exemplo, pessoas que se convertem pós-morte de Cristo, exatamente após a morte de Cristo, por causa da tudo que acontece na crucificação. Você vai ter, por exemplo, a gente até comentou a questão do sangue de Abel, que ainda fala, né, mesmo ele estando morto. A própria mensagem de Paulo era Cristo este crucificado. Então a morte de Cristo e a sua ressurreição posterior, que não tinha acontecido ainda nesse momento, na narrativa bem, mas para Pedro já havia acontecido, lembrem que Pedro escreve bem depois, é dessa pregação que ele está falando. Mas onde você acha conversões no momento da crucificação? Qual você texto? Tem o guarda lá na crucificação, né? Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Não, essa expressão mas não é uma conversão. Mas essa expressão é bem específica para aqueles que creem no Filho. Tanto que então, João... porque ele é um centurião romano, né? E como é um centurião romano, logo ele é um pagão. O primeiro pagão a se converter é o Cornélio. Então não é contado como uma conversão, mas é uma expressão, é verdade. É uma expressão muito típica de quem reconhece o senhorio de Cristo, né? Por exemplo, quando Jesus pergunta quem dizem que eu sou e quem vocês acham que eu sou. O próprio João que diz que propositalmente registrou poucos milagres, né? O livro que tem mais milagres, para que de fato reconhecesse que aquele era o Filho de Deus. Então, alguns entendem que talvez ele pudesse converter, mas eu concordo com o senhor que registrado o primeiro pagão é Cornélio. É Cornélio. Vamos lá, pastor Paulo. Bom, 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu acho que a gente não pode descartar. O texto é claro em dizer que Jesus pregou para os espíritos em prisão. E aí, eu já fiz a leitura no texto grego, queria só enfatizar 1 Pedro 3,19, dizendo o seguinte, en hokaitois en filache pneumasin poriotis ekerisen. Esse verbo que é proclamar, que é ekerisen, muitos vão falar, ele vem da expressão keruso, é um aoristo indicativo ativo na terceira pessoa do singular. Ele pregou. Ou seja, o aoristo no grego dá a ideia da ação concluída. O sujeito praticou a ação, ou seja, ele pregou. Não dá para dizer que ele não anunciou, porque o texto deixa claro que, de fato, ele exercitou isso. Versículo 20. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Aqui é uma questão complicada, porque ele vai dizer o seguinte, que as pessoas desobedeceram. Por que ele pegou para os espíritos em prisão? Que espíritos eram esses? Que há muito tempo desobedeceram o quê? Quando Deus esperava pacientemente, imagina Deus esperando pacientemente, nos dias de Noé, quando a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Olha a comparação que ele faz. Ele fala assim, que tudo isso vai acontecer por meio da ressurreição. E a ressurreição acontece 3 dias depois da sua morte. E vai dizer que também esse apregoar, ou anunciar a sua vitória, foi em espírito, que é o que a gente estava dando ênfase aqui. E aí eu finalizo dizendo o seguinte, que subiu ao céu e está à destra da majestade, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Para você que fala que Jesus é um anjo aí, todos os anjos são sujeitos a ele, não só os anjos, mas todos os poderes que existem, se existem, e todas as autoridades estão sujeitas a ele. Pastor Reverendo.
Então, a palavra que é usada no grego, se eu não estou enganado, é o mesmo radical, a palavra é é a mesma palavra, que é usada para, ali em 2 Pedro 2,5, né, com o pregador da justiça. A ideia de quem publica algo, um arauto que anuncia ou proclama alguma coisa. Mas se você olhar o texto todo de Pedro, apesar que as perícopes ou as subdivisões é algo mais editorial do que outra coisa, você vai ver que desde o começo ele está falando sobre justamente a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. E aí ele vai tratar sobre como eles deveriam anunciar a Cristo, como eles deveriam anunciar o Evangelho. Ele vai andar nesse sentido e aí ele vai concluir com a questão de que a justificação dos cristãos eles deveriam repercutir em anúncio do Evangelho. E aí ele vai falar sobre Noé, que naqueles dias anunciou o Evangelho, lá na 2ª carta, e o próprio Cristo também, que por meio da sua morte, ele não apenas justificou os cristãos, mas ele anunciou o Evangelho por meio da sua morte e da sua ressurreição. É interessante lembrar que os da antiga aliança, eles já entendiam quem era Cristo. O Cristo Messias, não estou falando de Jesus, eles saberem em vista como seria Jesus, mas eles já entendem o ministério messiânico, o ministério de Cristo. Tanto que Moisés ele abre mão da glória de ser o descendente de Faraó, porque ele já cria em Cristo, ele julgava Cristo ser superior. Outros que morreram sem, contudo, ver a promessa se concretizar. Então, aqueles da antiga aliança, eles já morrem em Cristo, e aí, na ressurreição de Cristo, a justificação desses, tratando dessa questão. Outra coisa também, os da geração de Noé, que foi levantado aqui, né? Eu volto a dizer, a minha dificuldade é essa, eles ficarem em uma espécie de plano paralelo, né, esperando a morte de Cristo, ou até mesmo tratar sobre aqueles que morreram sem Cristo, ou que estavam esperando a morte de Cristo. Você tem muita dificuldade quando você começa a abrir mais, de forma lógica, essas questões. Para mim, eu entendo ser mais seguro que por meio da morte de Cristo e da sua posterior ressurreição, o ministério de Cristo, que Noé já faz um tipo de ministério de Cristo, que é o anúncio do reino, essa morte e ressurreição ela é suficiente para justificar os cristãos. Você acha mais seguro? Você falou? Acho. Creio sim. Tá bom. Pastor Paulo. Não, acho que é isso. Para mim ficou claro, não tenho muito o que falar. Citei a questão do texto grego, fiz menção das autoridades que apoiam essa ideia. Fizemos a análise textual, né, levando em consideração de que é plausível, gramaticalmente falando, traz a segurança de que ele realmente tenha pregado, tenha anunciado a sua vitória. Eliminamos totalmente essa ideia do purgatório, de uma segunda chance pós-vida, que não é uma pregação no sentido de dar oportunidade para a pessoa esboçar algum tipo de reação ou não, é só escutar o que foi dito mesmo e não tem oportunidade para você falar, eu posso mudar com isso, não. Ele anuncia sua vitória, né? E a partir daqui ele sobe, dá dons aos homens e se assenta à destra da majestade. Para mim ficou claro, e defendendo também que esses espíritos, no meu ponto de vista, não são anjos, é o que o texto fala, né? O texto ainda fala que desobedeceram no tempo de Noé, não é? E que Deus o aguardava pacientemente. Eu acho que isso é algo que nos chama bastante atenção. Por que Deus vai aguardar com paciência, né? Imagina Deus aguardando com paciência. Isso tem que ser imaginado, porque para ele, sendo detentor de todas as coisas, todo o poder, conhecendo o fim pelo início ou o início pelo fim, não deve ser muito fácil para ele. Deve ser tudo fácil para ele, a gente fala a nossa posição, né? Aguardar com paciência. E Noé, como sendo essa figura aqui do justo, ele também é um tipo de Cristo, né? Como o pregoeiro da justiça, como alguém que vem trazer a vontade de Deus. Noé e os outros também que vieram depois dele, né? São pregadores da justiça também. Nós temos muitos pregadores da justiça antes de Cristo, inclusive. Então vocês passam pelo texto sem considerar o assunto de que aqueles para quem ele pregou de alguma forma estão ligados a algum tipo de desobediência que eles cometeram no período de Noé. Mas vocês não interpretam isso de outra forma. Eu entendo que Pedro, nas duas cartas, ele está combatendo os falsos mestres, e o argumento dos falsos mestres, na 2ª carta principalmente, é que o mundo nunca seria destruído. Ele era o mesmo desde a criação. Esse é a 2ª carta. Ele fala, mas Deus já trouxe juízo sobre a terra.
E assim como aqueles dos dias de Noé foram obstinados na prática de pecado, e ainda assim o Senhor proveu salvação para 8, ele também provê salvação para aqueles que são dele. Independentemente, arminiano ou calvinista, Deus tem um povo, né? Então, eu entendo que o que ele está tratando é isso, que Cristo pregou aos cativos dos seus dias, como outros pregaram, e que ele está comparando a desobediência daqueles homens com a desobediência que os próprios dos dias de Jesus cometiam, até desobediências piores, né? Quando você fala vocês, é só para eu entender. Vocês porque eu entendi que você também não entendeu, não defende que aqueles para quem ele pregou faz parte da geração de Noé. Ah, não, não, ao contrário, eu dei ênfase nisso, inclusive falei assim, que eles foram desobedientes. Agora, o que eles desobedeceram, né? Vou parafrasear. Deus ordena que Noé construa a arca, e essa construção da arca também implicava em anunciar uma notícia. Que notícia? Até Noé não tinha chovido ainda, né? Até antes do dilúvio. Então, quando Noé falar assim, o que você está fazendo? Os caras no período dele, estou construindo a arca que Deus mandou. Mas que arca para quê? Porque vai chover, vai inundar a terra. Você tá louco? Cara, para de fazer isso, não chove, nunca choveu, isso que você tá falando não existe. Então esse pessoal acaba aqui lutando contra ele, lutando contra a vontade de Deus e sendo desobediente. Então, para mim, é dentro desse contexto. A desobediência é não acreditar que Deus levanta um homem que é justo e, a partir dessa justiça, obedece a sua palavra, prega através de ações, e que essas ações é a construção da arca, e inclusive o texto de Pedro vai dar ênfase na quantidade de pessoas que foram salvas. Mostrando que houve até oportunidade para outras pessoas, mas que eles não acreditaram na mensagem pregada por Noé. Falando de Noé, agora tem uma questão interessante de Noé, além da questão da chuva, né? Construir uma arca ali onde ele construiu, se a gente pegar, por exemplo, a ideia do criacionista, o Adalto Lourenço é um dos que defendem isso, que o dilúvio trouxe a Pangeia, a divisão dos continentes, porque o texto fala de água que cai de cima e de água que brota no chão. Então, assim, imagina um grande continente onde o litoral era muito longe, fazer uma arca ali naquele local era insano. E aí tem também esse aspecto, né? Para eles não é só a questão de não ter chovido, também, mas a questão de que não tinha lógica, não era qualquer chuva que ia ser suficiente para aquela arca boiar, né? Então tem todo esse aspecto por trás. Então, peraí, mas ele anunciou o evangelho. Vai para outro debate. E eu tramito tranquilo nessa questão da Pangeia, hein? Mas você não defende o dilúvio como sendo universal, então, nesse caso? Não, defendo. Não é essa a questão. O que eu estou dizendo é que mesmo o texto vai falar de água que sai do chão também. Isso, parece que muito maior número do que aqui veio do céu. Então, veja só, mais do que a chuva, deles não conhecerem a chuva, não ter chovido tanto... Que é verdade. É o fato também da água sair do chão e fazer com que aquela boia ela flutue, né? A arca flutue. Porque mesmo chuva, talvez não fosse suficiente, somente a chuva. A água brotar, e o Adalto vai fazer essa defesa de que aí é que há a divisão dos continentes. Sem demagogia é um tema que eu... É bom, também. É um tema bom, né? Do aula de geografia. Legal, bora aí, anota aí já. E fazer até uma observação, desculpa, não é o tema, mas só para falar sobre isso. O design inteligente, que hoje é a moda, a discussão, ele pode ser muito perigoso, quase um cavalo de Troia, porque tem ateu que crê no design inteligente. Ele só acha que o design é outro. Mas tem ateu que crê que foi criado. Mas para ele o criador foi outra coisa, não foi Deus. Então, só para os ouvintes ficarem atentos. Porque o design inteligente, ele não deságua em Deus, ele desemboca num criador. Isso. Tem uma criação, significa um criador. Isso. Ok, tá, mas exatamente, bem lembrado. Bom, e você que está mandando áudio aqui, tem áudio aí para soltar? Vamos lá, Gerson, manda aí. Soltando o verbo. Pastor César, graça e paz, Marcos de Guarulhos, boa tarde para todos aí do estúdio. Eu cresci ouvindo que o texto da Bíblia diz que todos os joelhos dobrarão e confessarão Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aqueles que morreram com morte de carne antes de Cristo, como que eles confessarão Jesus como seu Senhor se eles não ouvirem falar do Evangelho? Nesse caso, não seria Cristo que anunciaria o Evangelho nas partes baixas? Para que essa profecia se cumprisse no Apocalipse, né, no final dos tempos. Obrigado, pessoal. Um abraço, adoro esse programa. E aí, quem vai? Eu vou nessa. Na verdade, Marcos, Deus abençoe todos os irmãos de Guarulhos aí. Um abraço a todos vocês. Quando o texto fala assim, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, essa é uma ação futura, tá?
todo joelho se dobrará, o se dobrar está no futuro, toda língua confessará, o confessar está no futuro, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse evento é um evento que se trata do período final, né, das últimas coisas, quando todas as pessoas terão que comparecer diante do trono branco, eles vão ter que se prostrar diante de Jesus, é um evento futuro. O texto que nós estamos fazendo menção é uma questão passada, então parece que o Senhor tenta fazer uma conexão entre se dobrar e Jesus anunciar com essa questão do período de Noé, mas são dois processos totalmente diferentes. 1 Pedro 3,19 tá falando da sua morte, da sua ressurreição, e que nesse período ele desce e anuncia a sua vitória, não pregar no sentido de arrependimento para quem ouve, mas de anunciar a sua vitória especificadamente para as pessoas que eram do período de Noé, que é o que nós estamos discutindo aqui. Agora, para quem nunca ouviu o evangelho sobre a salvação, ninguém aqui da mesa tem condições de falar esse vai ser salvo e esse não vai, porque quem salva é Jesus, e só Jesus que conhece o oculto e o profundo e o íntimo de cada ser. Então a gente pode falar por algumas ações que esse é salvo e outro falar por outras ações que não é salvo, mas diante da presença dele, é ele que é o agente salvador, então só ele pode falar, você passa e você fica retido. Não, é exatamente isso, é fazer essa diferenciação. Inclusive o próprio Marcos, né, de Guarulhos, ele cita Apocalipse, né, o evento de Apocalipse, que é um evento posterior. A gente está tratando aqui do que aconteceu nos 3 dias Exatamente. Que Jesus esteve morto, né, em carne, o que é que aconteceu, onde ele esteve esses 3 dias, né, o que é que ele fez. Então, senhor, a gente caminhando aqui para o fim, o senhor entende que durante os 3 dias o que Jesus fez foi levar o rapaz ao paraíso, mas... porque foi o que ele diz na cruz. Eu entendo que ele está diante do Senhor, eu entendo que o que o texto de Pedro está querendo dizer, e depois ele volta de lá para ressurreto e depois volta de novo para o Pai. O que eu entendo é que a discussão de Pedro lá é uma falta de esperança para o pessoal, porque os falsos mestres estão dizendo que a terra não vai ser consumada, que não vai existir novo céus e nova terra, e que há no meio deles uma obstinada desobediência desse povo que é rebelde ao Senhor. E o que Pedro está dizendo é que da mesma forma que o evangelho foi pregado por Noé, da mesma forma que o evangelho foi pregado daqueles que vieram depois, Cristo pregou aos cativos dos seus dias, ele pregou nos dias de Pedro, ele prega até hoje por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Então a sua morte é também anúncio. E como ele poderia ter pregado aquele pessoal da época de Noé? Eu entendo que ele está fazendo ele está usando o próprio exemplo, Noé. Ele está usando o próprio Noé, ok, mas ele está usando a geração de Noé para discutir com os falsos mestres, porque os falsos mestres eles tinham várias argumentações. Uma delas é que não havia desobediência, não havia obstinada desobediência e Deus nunca tinha destruído o mundo era o mesmo desde que ele existia. Inclusive Pedro ele cita esse argumento lá no capítulo 3 da segunda carta, né? E aí ele vai tranquilizar os corações, vai dizer que já tiveram outras gerações que se opuseram a Deus, talvez a de Noé é a pior de todas, né, porque englobava ali o mundo inteiro, mas Deus conservou os seus eleitos, né, quando ele salvou ali 8 pessoas numa arca, né, Noé e mais 7 da sua família. Então, na verdade, é uma mensagem de longanimidade, que Deus é paciente com os nossos pecados e que ele retém a sua ira até o determinado momento, que é o que Paulo fala lá em Romanos 3, né? Ok. Pastor Paulo. Para finalizar, considerações finais? Tá perto já. Bom, então é isso. Eu tenho um recadinho aqui, pastor César. Pessoal, no dia 13 de carnaval, que já vem até a caráter, ó. Coitado, eu tô falando carnaval. Tá de luta, inclusive. Mandar um abraço pro irmão Adriano, pro pastor Paulo Roberto, a pastora Letícia, pastor presidente Clemente Barbosa. Estarei na rua Vasco, Bracaleone, número 324, pregando aí pro Aviva Jovem. Vai ser um evento profundo, eu aguardo você aí. Não vai pular carnaval, meu irmão, fica ligeiro nos bloquinhos aí, você deixa, vai pro culto dos jovens, que Deus tem uma palavra pro seu coração. Dia 13/2, terça-feira de carnaval, estarei ministrando a palavra do Senhor. Também quero pedir para você me seguir no Instagram, prpaulo.oliveira. Todo dia um conteúdo bênção para você. Pastor, pode falar do meu curso de grego? Claro, à vontade. Irmãos, você que tem vontade de aprender o grego, aí também o hebraico, mas agora dando ênfase na questão do grego, olha, é muita coisa. Se você tem vontade de fazer a leitura do texto, assim como eu faço nos debates, aí no Instagram, pegar o texto e ler ele de forma corrente, curso de grego presencial e à distância. Presencial em São Paulo e Guarulhos e à distância
qualquer lugar do Brasil, do mundo, aí você tem oportunidade de introdução à língua grega, a origem da língua, a história da língua, o desenvolvimento. São 6 meses de curso, tá bom? Inclui exegese e inclui gramática e a leitura corrente do texto. Você pode me procurar no Instagram, prpaulo.oliveira, que eu tenho mais informações para vocês. Pastor César, quero agradecer a toda a produção, aos meninos aí que são top heavy. Você sabe que você é nosso, né? E o inimigo não pode mexer. Tamo junto aí nesse debate. Obrigado. Rapaz, sempre pra gente estar nesse diálogo aí. Só que é o seguinte, os caras querem arrumar alguma coisa com a gente, mas não vai sair faísca. No Nordeste, essa expressão que você usa é você é meu e o boi no lambe, né? Não, é porque eu quis figurar, porque os irmãos podem entender desse jeito, né? Pastorzão, Deus abençoe o senhor. Obrigado. Âncora aí, quem quiser saber junto de debate aí, continua abençoando a comunidade genuína e tudo mais, crescendo na fé e companhia limitada. Obrigado, tamo junto. Reverendo, suas considerações finais também. Não, agradecer é sempre uma alegria, né? Eu comento quando o pessoal chama pra cá que tem debates teológicos e tem conversas teológicas. Eu entendo que com irmãos em Cristo querido é uma conversa teológica, a gente vai conversar, vai aprofundar. Às vezes o pessoal no bate-papo pega um pouco mais pesado, né? Quer ir pro embate mesmo, mas irmãos, nós somos irmãos em Cristo, nós pensamos na maioria no que é mais importante a mesma coisa. É importante a gente caminhar em paz, não adianta perder tempo com algumas questões, não. Vamos lá, seu Instagram, quem quiser te conhecer, e a igreja, que você tá recente aqui em São Paulo, né? Não fez faz um tanto ano agora, dia 8. Dia 8 agora de janeiro, fez um ano. Até que o sotaque não tá tão... Não, cara, eu não tenho sotaque. Mesmo sendo de Fortaleza, eu nunca tive aquele sotaque. Eu morei em vários cantos, né? Não tem sotaque não, mesmo sendo de Fortaleza, não tem sotaque. Mas não tem como o pessoal que mora lá, né? Os caras gostam que mora lá. @ Samuel B. Ribeiro, Samuel B. de Bezerra, né? Samuel B. Ribeiro. Acho que todas as redes sociais. Samuel B. Ribeiro. Samuel B. Ribeiro. Facebook, Twitter, que agora é X e tudo mais. E o Instagram, principalmente, que é o que eu mais uso. Eu sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana da Aliança, fica aqui na Arthur de Azevedo 1007, tá? Esses dias de carnaval, rapaz, o demônio, ele gosta de atazanar a gente, né? Não tá tendo culto no templo, porque o carnaval acontece na frente da igreja. É porque ali é uma região. Então, a gente vai ali até oficiar aí a subprefeitura para ver se muda próximo ano essa questão. Mas enquanto isso, a gente está reunido nesses dias, domingo passado, esse próximo e o último de carnaval, né? O pós-carnaval, na Rua Estela, número 96, no quinto andar. É o escritório de um presbítero lá da igreja. A gente está usando o auditório para cultuar a Deus, infelizmente, para poder ter um momento de comunhão. Senão vira um muvuca lá na frente. Não tem como. Não tem como, o barulho atrapalha. Eu te mostrar a foto em off para você ver. São milhões de pessoas que passam lá na frente. Mijam na igreja, ofendem o diácono, já cuspiram o diácono. É bem difícil. Fora que arranha carro e tudo, e você só consegue sair quando eles passam. Não tem como. Ano passado a gente tentou, gravou a pregação, pôs no YouTube a pregação antes para a pessoa assistir em casa, mas a gente decidiu esse ano ir para esse lugar que Deus abençoe. Porque... mas próximo ano a gente quer estar no templo, se Deus quiser. Pastor César, o último alô aqui, senão eu vou perder minha cabeça. Um abraço pro pastor Marcos aí, missionária Jaqueline, lá de Interlagos. Tô ligadinho na programação da Gospel. Um abração também, Deus abençoe. E a gente caminhando aqui para mais um debate, né, que termina aqui, muito, como disse aqui o reverendo Samuel amigavelmente. Eu quero mandar um abraço especial para as praças que compõem essa rede da Gospel FM, Bauru, Belo Horizonte, Bauru 100.3, Belo Horizonte 107.7, Brotas 104.9, Campinas 96.3, Cataguases 106.9, Goiânia 101.1, Gurinhatã 103.3, Itapetininga 101.5, Leopoldina, Minas Gerais 92.7, Poços de Caldas 101.7, Rio de Janeiro 107.9, São José do Rio Preto 103.9 e aqui em São Paulo 90.1, tá certo? Então, obrigado a todos vocês e divulguem para que esse programa alcance mais, né? Não é fácil achar nas redes e nas rádios programa de conteúdo que te ajuda a pensar, a repensar, a se posicionar, às vezes a se reposicionar dentro de determinado assunto. Então, ajudem a gente em oração, divulguem, compartilhem e também se inscrevam no canal aqui da Gospel FM. Deve ser alguma coisa com Rede Gospel, Gospel FM, alguma coisa assim. Tá certo? Eu fico por aqui. Obrigado aos debatedores, obrigado Gerson, Deus abençoe. Obrigado à nossa equipe. Amanhã tem mais programa Soltando o Verbo, então a gente volta a se encontrar amanhã. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.